Falando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para poder terminar mais uma parte aí do livro de Apocalipse, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Antes de eu ler esse capítulo, gostaria de dizer algo aqui para os irmãos. O livro de Apocalipse é um livro tremendo, mas o capítulo 12, ele é um capítulo muito revelador. Traz uma revelação tremenda com respeito ao arrebatamento do Filho Varão, com respeito à igreja em toda a terra, ao dragão que se comparece ali diante do Filho Varão para poder devorar o Filho Varão. É um capítulo que poucas pessoas conseguem entendê-lo. Já vi vários teólogos aí, pastores, explicando no YouTube, mas nenhum deles ganharam a revelação que nós ganhamos com respeito a esse capítulo. O irmão vai colocar na tela aí a capa aí, ó, tá aí a capa aí. Tem uma mulher grávida do lado esquerdo, para mim que está do lado esquerdo. Do outro lado tem um dragão vermelho, no meio tem uma águia e essa parte aí do globo da Terra e do planeta Terra aí representa o Brasil, a América do Sul juntamente com o Brasil. E aí nós vamos falar sobre isso também. Então o que acontece, irmãos? O livro de Apocalipse, ele é um livro tremendo, muito difícil de entender. Mais ainda é o capítulo 12. O capítulo 12, muitas pessoas lê, mas a interpretação que eles trazem não coincidem com aquilo que o Eterno nos mostrou. E aí eu vou estar trazendo mais uma vez esse capítulo aqui para os irmãos. Já lancei vários vídeos aí falando sobre o capítulo 12. Mas como nós estamos fazendo aí todo o livro de Apocalipse, nós vamos ter que falar então mais uma vez sobre o capítulo 12. E o que eu gostaria de dizer para os irmãos é o seguinte: muitas coisas aconteceram na Terra durante a história do homem na face da Terra. Muitas coisas aconteceram, coisas tremendas. Por exemplo, a primeira delas foi o pecado lá no Jardim do Éden, ali quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou na carne do homem. E muitas pessoas hoje não acreditam nessa história. Depois, mais na frente, aconteceu algo também tremendo. Aconteceu a história ali de Noé, onde o Eterno mandou um dilúvio sobre toda a face da terra. E até hoje, muitas pessoas não acreditam que o dilúvio aconteceu. Mas nós sabemos que aconteceu porque nós cremos na palavra do Eterno. Depois, mais na frente, nós vemos a história da libertação do povo de Israel do Egito. Ali fala que Moisés liderou aquele povo e o Eterno fez o Mar Vermelho abrir diante daquele povo. Um grande milagre que o Eterno fez ali diante daquele povo. E até hoje, muitas pessoas, muitos cientistas, muitas pessoas não acreditam que o Mar Vermelho ele abriu. Lá na frente, nós vemos a história de Josué. Seu nome, na verdade, é Yalcha. Ele orou para que o sol e a lua se detessem no céu, para que eles pudessem ganhar uma batalha, uma guerra. Eles estavam lutando numa guerra e ele orou para que o sol se detesse e não escurecesse, continuasse claro para poder ganhar a guerra. Muitas pessoas, principalmente os cientistas, não acreditam que o sol parou e a lua parou, ou o planeta parou. Eles não acreditam, eles falam que isso é impossível. Lá na frente nós vemos a história de Ezequias, que ficou doente, e aí ele orou ao Eterno, o Eterno deu mais 15 anos de vida para ele. E para comprovar que o Eterno iria dar mais 15 anos de vida para ele, que havia realmente curado ele, o Eterno falou para Isaías, vai lá e fala para ele, e manda ele pedir um sinal para mim, e o sinal que ele pediu eu vou fazer. Ele pediu para a sombra do sol retroceder no relógio de Acaz. A sombra voltou para trás. Isso para a ciência é impossível, porque elas dizem que o sol não pode voltar e nem a Terra pode girar para trás. Então, que isso jamais poderia acontecer, porque senão aconteceria uma catástrofe no mundo. Mas nós sabemos que para o Eterno tudo pode. E Yalcha diz que para ele nada é impossível. Então, foi um grande sinal que aconteceu também nessa época. Depois, na época de Yalcha, ele veio ao mundo, né? Nasceu de uma virgem, cresceu, se tornou um adulto e morreu pregado no madeiro. E no dia da sua morte ali aconteceu um terremoto, o véu do santuário se rasgou. Era o dia da morte do Filho do Altíssimo, sendo pregado no madeiro. Muitos até hoje não acreditam que o Filho do Eterno desceu nessa terra e assumiu a forma de um homem
e morreu pregado no madeiro. O próximo evento que vai acontecer agora, ele vai acontecer dentro do capítulo 12. O último evento é Yahushua voltando nas nuvens com grande poder e glória. Isso vai acontecer no final da tribulação. Ele vai voltar para a guerra do Armagedon, onde fala que o sol vai escurecer, e ele vai descer, clareando toda a terra com grande poder e glória. Porém, antes desse acontecimento, antes de Yahushua voltar, no final da tribulação, tem que acontecer algo tremendo: o arrebatamento dos filhos varão. Muitos líderes, pastores e teólogos lê o capítulo 12, mas não conseguem ver um arrebatamento ali dentro daquele capítulo. E sendo que ali está claro, ali fala, e eles foram arrebatados para o trono do Criador. Ali aparece a palavra arrebatados, falando do arrebatamento. Mas os pastores não conseguem entender. Se tem algum que fala do arrebatamento ali, explica de outra forma, que não é a forma que nós entendemos. Mas hoje nós vamos falar então desse arrebatamento. Então o que acontece, irmãos? Tudo isso não passou batido, o dilúvio, não passou desapercebido. Ali, ó, a lua parando, não passou desapercebido ali diante da guerra de Yahushua ali. O mar vermelho abrindo ali, não passou desapercebido. O arrebatamento também, o arrebatamento do filho varão, não vai passar desapercebido. Desapercebido que eu falo assim, a terra vai acontecer coisas terríveis com ela no dia do arrebatamento. Não vai ser como os líderes, os pastores falam aí nas denominações e ensinam aí. Eles ensinam que o arrebatamento vai ser algo silencioso ali, vai ser um abrir e piscar de olhos e pronto. Fala que avião vai cair, porque um crente vai estar pilotando o avião. Fala que um carro vai bater, porque vai ter um crente pilotando o carro. Acha que vai sumir milhares de pessoas da Terra, mas não é dessa forma. Vai sumir muito poucas pessoas da Terra, mas quando eu falo que não vai passar desapercebido, eu estou falando desapercebido com respeito a catástrofes e coisas que vai acontecer no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento do filho varão, vai acontecer coisas terríveis no mundo inteiro. E aí eu quero falar sobre isso dentro do capítulo 12. Você que já leu o capítulo 12 aí, os líderes que já leu o capítulo 12, eles não conseguem ver essas catástrofes dentro desse capítulo, mas hoje nós vamos falar sobre isso também. Então, deixa eu pegar aqui. Vou estar lendo o capítulo 12. O capítulo 12, versículo 1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, ou seja, debaixo dos pés. E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Então, esse sinal aqui... Deixa eu só limpar a tela aqui. Parece que a tela desse celular aqui, ela tá meio embaçada. Aqui, parece que melhorou mais. Então, o que acontece, irmãos? Esse sinal aqui é um sinal que seria dado para a igreja do Mashiach que estaria na Terra. Mas como a igreja não está apercebida e nem atenta com respeito a esse sinal, quem iria ver esse sinal seria somente o filho varão do Apocalipse 12. Que não tem nada a ver com o Salvador, igual os pastores pregam aí. Eles pregam que a mulher do Apocalipse 12, aqui vestida do sol, é Israel, e que o filho varão que ela está esperando, que vai nascer dela, é Yahushua. Ou seja, fala Jesus, é Jesus que nasceu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mulher não é Israel. E eu vou dizer logo aqui de cara, a mulher é a igreja em toda a terra. E o filho varão que nasce da igreja é os vencedores. Primeiro porque a igreja, Yahushua não nasceu da igreja, ao contrário, a igreja nasceu de Yahushua. Segundo, que Yahushua, quando ele nasceu aqui na terra, aqui, ele nasceu e não foi arrebatado imediatamente. E aqui no livro de Apocalipse 12, nós vamos ver que na hora que esse menino nasce, ele é arrebatado imediatamente. Yahushua não. Yahushua não nasceu e não foi arrebatado imediatamente. Ele nasceu, viveu 30 anos na terra e depois morreu pregado no madeiro. Esse filho varão que não, ele vai nascendo e já é levado para a glória, é levado lá para o trono do Criador. Então, só esclarecendo que a mulher não é a nação de Israel, igual os pastores ensinam, a mulher é a igreja. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E o filho varão que nasce dela é um grupo de vencedores que sai de dentro da igreja. Primeiro porque Yahushua não nasceu da igreja. Pelo contrário, a igreja que nasceu de Yahushua. Então, o que acontece? Ele fala assim, apareceu um sinal no céu.
É igual esse livro aqui, ó. Tem um livro aqui que fala sobre isso. Esse autor que viu muitas coisas com respeito ao Apocalipse 12. Não viu tudo aquilo que nós vimos, mas ele viu, muita coisa ele viu. E aí, o que acontece? Esse próprio autor desse livro aqui, ele fala, o sinal é no firmamento. E é no firmamento. É no céu que aparece o sinal. E o sinal é um aviso de que o filho varão está muito próximo de nascer. O Eterno iria deixar um sinal. O sinal é o quê? É um aviso, é um alerta. Então, esse primeiro sinal aqui, ele apareceu no céu. Ele apareceu quando? Ele apareceu em 2017. Para ser mais preciso, dia 23 de setembro de 2017. E esse sinal aqui, o irmão, se o irmão estiver na tela, o irmão pode até colocar na tela e fala aí que esse sinal ele acontece de 7 em 7 mil anos. Então, ele aconteceu em 2017, dia 23 de setembro. Como é que eu faço para me poder ver esse sinal? A primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto de Apocalipse, capítulo 12. Ali fala que apareceu um sinal no céu. Uma mulher que estava grávida, pronto para dar à luz um filho. Quem é essa mulher que aparece no céu? Para quem não sabe, as constelações, elas têm forma. Tem a constelação da ursa menor, da ursa maior, é a constelação que parece com uma ursa. Tem a constelação de leão, que ela tem o formato de um leão, essa aí por cima da cabeça da mulher. Então, o Eterno nos ensina a observar as constelações e ele nos ensina a olhar para o céu para nós entender também as Escrituras, porque os sinais do Eterno é dado na terra e é dado no céu. A mulher aqui do livro de Apocalipse 12 que aparece no céu é a constelação de Virgem. Por quê? Porque ela tem o formato de uma mulher. E aí fala que nessa mulher, o que aconteceu com essa mulher? Que fala que a mulher estava grávida, que estava pronta para dar à luz um filho. A lua estava debaixo dos seus pés. Então, esse alinhamento aí, para ele acontecer, ele só acontece de 7 em 7 mil anos. E ele aconteceu em 2017. Por quê? Porque seria um sinal para os vencedores. Lembrando que o livro de Apocalipse significa revelação. O nome correto é revelação. O livro de Apocalipse ele iria acontecer depois que Yahshua ressuscitasse. Ele foi escrito depois que Yahshua ressuscitou. Por volta do ano 90, depois que Yahshua ressuscitou. Ele foi escrito pelo presbítero Yohanan. E Yahshua falou com ele, sobe para cá e te mostrarei as coisas que hão de acontecer. E você vai escrever num livro e vai enviar para as 7 igrejas. Ele escreveu um livro de Apocalipse e enviou para as 7 igrejas e depois esparramou para o mundo inteiro. Então, o que acontece? O livro de Apocalipse é um livro que fala do futuro. Por isso que esse filho varão aqui não é Yahshua nascendo. Esse filho varão aqui, ele iria nascer no futuro, não está falando de Yahshua, porque o livro foi escrito depois que Yahshua morreu e ressuscitou. Então, ele estava falando das coisas que iam acontecer. E o próprio Yahshua falou, escreve aí as coisas que vão acontecer. O filho varão ainda tem que nascer, não nasceu ainda. Por isso que os pastores estão enganados, dizendo que o filho varão que nasce da mulher aqui é o Salvador, é Jesus que nasceu da nação de Israel. Não é. E a mulher aqui não é a nação de Israel, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para a nação de Israel. O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja, não foi escrito para Israel, foi escrito para a igreja. Escreve no livro e envia às 7 igrejas, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja em toda a terra, não foi escrito para Israel. Então é um livro também que fala do futuro. Esse filho varão aqui ainda tinha que nascer. Esse sinal ainda tinha que acontecer. E muito tempo no futuro. Então, no dia 23 de setembro de 2017, esse sinal aconteceu. A lua veio para debaixo dos pés da mulher. Se o irmão até quiser colocar na tela mais uma vez. A lua parou debaixo dos pés da mulher. O sol veio para cima da constelação de Virgem. Por quê? Porque a constelação de Virgem também, ela representa a igreja. A Terra, o planeta Terra representa a igreja. E a constelação de Virgem também representa a igreja. Assim como o planeta Terra, daqui a pouco eu vou mostrar aí que quando ele dividiu também formando o Apocalipse 12, os continentes. Mas a Terra como um todo, ela representa toda a igreja. Ela representa a igreja. Paulo fala que a mulher, a Terra geme, sentindo dores de parto para poder dar luz aos seus filhos. Então, a mulher representada pela constelação de Virgem é representada pela Terra e é representada pela América do Sul. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então tá aí, o sol, lá no livro de Apocalipse fala, o sol estava sobre a mulher, no céu. O sinal que apareceu no céu, o sol estava sobre a mulher, a lua estava debaixo dos seus pés e ela estava grávida. E sobre a cabeça dela tinha uma coroa de 12 estrelas. Nesse dia aí, vários astros como Vênus, Plutão, Mercúrio
esses planetas se alinharam em cima da cabeça da mulher na constelação de Leão, juntando, ao todo, são 12 astros, 12 planetas ali, que se juntou em cima da cabeça da mulher para poder formar a coroa de 12 estrelas que estava sobre a cabeça dela. E no ventre dela entrou o planeta Júpiter, que é conhecido como planeta rei. E esse planeta ficou dentro do ventre dessa constelação aí, que forma a constelação de Virgem, forma a mulher, ficou dentro do ventre da mulher, no caso, dentro da constelação de Virgem, durante 9 meses. E aí depois o planeta Júpiter sai, segue a sua sequência, ele segue a sua linha, vai embora, ele dá sequência na sua rota ali, ele segue a sua linha. Porém, ele fica 9 meses dentro da constelação de Virgem. Se você quiser ver isso, assista os vídeos que eu lancei lá falando sobre o Apocalipse 12, porque eu não vou colocar vídeos aqui, que senão vai ficar muito grande a live. Mas nós mostramos lá que ele ficou 9 meses lá dentro, depois ele saiu. E aí desalinhou tudo. Nunca mais esse alinhamento aí aconteceu. E só vai acontecer agora daqui 7.000 anos para frente. Não vai acontecer mais. Para quem quiser instalar o programa Estelário no seu computador, no seu celular, você vai lá e vai colocando assim, você vai vendo os planetas passando e você vai ver que esse alinhamento aí, ele se deu no dia 23 de setembro de 2017. Por quê? Porque eu creio que 2017 foi o ano em que começou a contagem regressiva para tudo, até mesmo para Yalcha voltar e para poder formar o filho varão, para poder ele nascer, para a chegada da besta. Emmanuel Macron chegou no ano de 2017, no mês de maio, ele ganhou a eleição e tomou posse no mês de maio, e nós começamos a pregar mesmo, realmente, assim, quando nós criamos um canal que deu sequência mesmo, foi a partir do início de 2017. Se você olhar meus vídeos lá, os meus vídeos mais antigos, você vai pegar vídeo lá do final de 2016 e já dando sequência para 2017. Então, eu vejo que 2017 foi um ano crucial para começar tudo. E foi ali, então, que eu creio que o Eterno começou a gerar o filho varão dentro da mulher para poder ele nascer. Isso aí que aconteceu em 2017 foi um sinal de que o filho varão estava sendo começado a formar, a nascer, a ser gerado dentro da igreja para poder nascer. Nascer o quê? Nascer e ser arrebatado. É isso que vai falar no livro de Apocalipse aqui, então. Então tá. Eu fui agora até o capítulo 12, versículo 3. Fui até o versículo 3. E aí, aqui diz assim: apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Os pastores, quando explicam isso aqui, eles explicam só o sentido espiritual. Eles viram e falam: o dragão é Satanás. Todo mundo que interpreta o capítulo 12 sabe que o dragão é Satanás. Aí eles falam: o dragão aqui é Satanás, que vai ser jogado do céu, e ele arrastou 1/3 parte das estrelas, que são os anjos que passou para o lado dele, que se rebeliaram contra o Criador e passou para o lado de Satanás, e Satanás, então, vai ser jogado para a terra, o dragão vai ser jogado para a terra, e junto com ele, os anjos que passou para o seu lado. Por isso fala que o dragão arrastou com a sua cauda 1/3 parte das estrelas e atirou para a terra. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é o seguinte, aqui fala: e apareceu outro sinal no céu. O primeiro sinal, então, foi dado 23 de setembro de 2017. Esse segundo sinal aqui agora, quando ele acontecer, ele vai acontecer também no mundo físico, e quando ele acontecer, aí sim, aí vai acontecer o arrebatamento do filho varão. É a hora em que o filho varão nasce, é a hora que o dragão também está posicionado lá em cima, Satanás, para poder devorar o menino, ou seja, para tentar pegar ele, não deixar ele passar para entrar lá na glória, para entrar lá onde o Eterno está. Então, Satanás vai tentar impedir esse menino de passar. Então, o que acontece? Está explicado. O dragão é o menino. Aí vira que fala: o dragão é cor de fogo, com 7 cabeças e estrelas. Aí fala, o versículo 4. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas, lançando-as para a terra. O dragão parou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo ele nascesse. Primeira coisa que nós temos que entender aqui agora: a mulher aqui agora representa a igreja. O cenário começa no céu. O primeiro sinal, ele acontece no céu. Depois é transferido para a terra. Todas as coisas vão acontecer aqui na terra. Não só na terra, lá e aqui também, mas é transferido para a terra aqui. Por exemplo, a mulher aqui agora já está se referindo à igreja aqui na terra. Não está se referindo à igreja mais
lá na constelação de Virgem, onde ele vai se deter em frente da mulher para poder tentar devorar a mulher. Ele vai estar nas regiões celestiais, lá, juntamente com a constelação de Virgem, tudo bem. Mas ele vai tentar impedir os vencedores que foram formados dentro da igreja aqui na Terra a subir, a serem arrebatados. Ele vai tentar impedir. Por quê? Porque essa criança aqui, ela precisa ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada para poder Satanás ser jogado do céu. Muitos vão dizer, mas como é que você vai provar que essa criança aqui não é o próprio Salvador e é um grupo de pessoas que está dentro da igreja? Primeira coisa que você precisa ler para poder entender isso, você tem que ler o versículo 11. Ele diz assim: eles, porém, o venceram. Eles aqui é o filho varão, que vai nascer da mulher. Eles, porém, o venceram. Venceram quem? Venceu a Satanás. Aí vai dizer, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Quando fala eles, está no plural, não é ele. Então, o filho varão não é ele, é eles. Eles o venceram. Um grupo de pessoas vai ser tirado de um grupo maior. Se o irmão tiver até a capa desse livro aí que fala sobre isso, aí, o irmão pode colocar na tela. Eu mandei uma foto para os irmãos aí, marquei de amarelo, porque o autor desse livro aqui, ele viu isso. Ele mostra, ele fala, a mulher é a igreja em toda a terra, é um grande grupo. O filho varão é um número menor, um grupo menor, que vai sair de dentro do grupo maior. E realmente é isso mesmo. Eu já ensinei isso várias vezes nos meus vídeos aí, mostrando isso. Que um grupo menor vai sair de um grupo maior. A mulher vai dar a luz ao filho varão. A igreja em toda a terra vai dar a luz aos vencedores. Aí, ó, deixa eu só ver se eu consigo ler aqui. Ó. Que vai falar assim, ó. Alguns têm imaginado que essa mulher representa a nação de Israel e que o filho varão representa Cristo. Mas essa interpretação é impossível, porquanto faz com que uma mulher simbólica dê à luz um filho real. Seria uma monstruosidade. Acrescente-se a isso o fato de que não se pode dizer em verdade que Cristo, ou seja, que Yahshua, foi arrebatado para o céu, a fim de escapar ao diabo. E Yahshua não foi arrebatado para o céu ao nascer. Aquilo que eu falei, mas permaneceu sobre a terra por mais de 30 anos. Morreu sob as mãos das forças de Satanás. A outra parte, eu creio que a outra parte eu não mandei para o irmão, por isso que ele não colocou na tela. Mas é isso aí, vamos esclarecer para os irmãos. Aí, ó, deixa eu ver essa aqui. Já que a mulher é um símbolo, então o filho varão também é um símbolo. Logicamente, se a mulher representa um grande grupo de pessoas, é isso aí que eu estou falando. A igreja visível também, o filho varão, representa um grupo menor, que sairá do maior. O filho varão, pois é a igreja invisível. É mistério que haja um nascimento, uma súbita separação. Aqui, portanto, temos um quadro do arrebatamento. O filho varão será arrebatado para o céu. A igreja que for deixada para trás terá de enfrentar o anticristo, o antimachia. Então, pronto, ele interpretou, ele mostrou corretamente. Então, a mulher é a igreja em toda a terra. Está vendo que aqui está transferindo, agora estou transferindo agora a profecia para a terra. A mulher é a igreja em toda a terra. O filho varão é um grupo de pessoas que está dentro da igreja em toda a terra. Está na terra. Ele vai sair e a igreja vai ficar para trás. Ela vai ter que encarar o anticristo. Ele não, por quê? Porque ele vai ser levado lá para a glória, lá para onde o Eterno está. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, ele vai dizer assim, ó, ela deu à luz um filho varão que regerá todas as nações com cetro de ferro. Está falando que esse filho varão, que a mulher vai dar à luz a ele, vai receber um cetro de ferro. Quem recebe cetro de ferro é um rei. Um rei carrega um cetro na mão. Ele anda com a coroa, ele anda com a roupa de rei e ele tem um cetro na mão. Esse cetro é para ele governar. E a coroa também é para ele governar. Está falando que esse filho varão aqui, ele tem um cetro na mão. Por quê? Porque esse filho varão, esse grupo de vencedores, eles se tornarão reis e sacerdotes juntamente com Yahshua. A igreja, nem toda a igreja vai se tornar reis e sacerdotes. Somente um grupo que vai ser tirado dentro da igreja que vai se tornar reis e sacerdotes. Eles vão governar junto com Yahshua durante 1000 anos nessa terra. Mas a maioria da igreja não vai se tornar reis e sacerdotes. É só o filho varão que vai receber o cetro para reinar. É só ele que vai receber um trono para poder sentar e governar nesse trono. É só ele que vai... Por isso que Yahshua falou, aqueles que forem fiel no pouco, uns eu vou colocar sobre uma cidade, outros eu vou colocar para governar sobre 5 cidades, outro para governar sobre 10 cidades, outro para governar sobre 2 cidades. E ele está mostrando que os vencedores vão reinar junto com ele nessa terra aqui.
Ele vai ser o rei dos reis. Mas nem toda igreja vai se tornar reis. E aí o texto também diz assim: seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador e do seu trono. Então aqui tem um arrebatamento. Esse arrebatamento acontece antes da tribulação começar. O filho varão ele é levado lá para o trono do Criador. Tem pessoas que acham que o filho varão vai ser arrebatado no meio da tribulação. Não veio dessa forma. Ele vai ser arrebatado antes dos 7 anos. A tribulação vai ser de 7 anos. Muitos pensam que o filho varão vai ser arrebatado depois de 3 anos e meio. Não. Eu creio que vai ser arrebatado antes da tribulação começar. Todo período é de 7 anos. Meio período é chamado de tribulação, o último período, os últimos 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. Então ele vai ser tirado. E aí o versículo 6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado durante 1260 dias. Então, a mulher é a igreja. Ela vai ficar na terra. E ela vai ter que fugir para o deserto. Mas antes de eu mostrar o deserto aqui, e antes de eu falar da igreja fugindo para o deserto, aonde é o deserto, antes de eu falar aonde fica esse deserto, primeiramente eu quero falar, então, sobre o dragão que vai parar diante da mulher. Quero trazer para os irmãos aqui o seguinte: os astros que estão lá no universo representam seres angelicais, representa Satanás, representa os anjos caídos com ele, representa os anjos do Eterno. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 38, fala assim: quando as estrelas se rejubilavam, as estrelas da alva se rejubilavam, se alegravam, quando o Eterno estava criando todas as coisas, os filhos do Criador se alegravam. Se você ler Jó, capítulo 38, você vai ver falando. Só que chama os anjos de estrelas. Então, os astros se identificam com os seres celestiais. Aí, ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do Criador rejubilavam. Está chamando os anjos de estrela. Por isso fala, Satanás arrastou 1/3 parte das estrelas e atirou para a terra. Está falando que Satanás vai pegar as estrelas que estão lá brilhando lá e jogar na terra? Não, está falando que ele vai arrastar os anjos e vai jogar para a terra, os anjos que estão com ele. Ele arrastou juntamente com ele, vai ser atirado para a terra. Só que eu quero trazer para os irmãos aqui uma interpretação que nunca foi falado no YouTube. Eu já falei isso aqui em vários vídeos meus aqui. Tem aí um cientista aí, não sei se é astrônomo, se eu não me engano é um astrônomo, Carlos Munhoz. Ele pesquisou durante muitos anos, ele fala que vai passar um planeta enorme perto da Terra, aí, um astro gigantesco, muitos chamam de Nibiru, que é um planeta que vai passar perto da Terra e vai fazer um grande estrago. Se você colocar no YouTube aí Nibiru, vai ter muitas pessoas falando do planeta Nibiru. Então, eu não vou aqui bater o martelo. Alguns irmãos creem que a Terra é plana, outros que é redonda. Isso aqui não vem ao caso. Não vai mudar em nada na nossa salvação. Nossa salvação é crer que Yahweh é o Criador do universo, que Yahweh é o nosso Salvador e que não existe outros além dos dois. Só Yahweh pode ser adorado, seu Filho é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas só o Pai que deve ser adorado, Trindade não existe, nada disso. E nós nos emergimos no nome de Yahweh. Esse é o ponto da nossa fé aqui. Mas o que acontece? Então, Carlos Munhoz fala desse astro que vai passar perto da Terra, chamado de Nibiru. Esse aí, ó, Carlos Munhoz. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver falando. Então, eu não quero descartar aqui a tese desse homem aí, porque é um senhor de idade, ele pesquisou durante muito tempo. E para mim também não vai importar se o que vai passar aqui, se é Nibiru, se é um outro astro e com outro nome, igual eu vou trazer aqui agora. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui as duas teorias aqui. Não vou bater o martelo e nem vou falar que eu estou certo. Mas de uma coisa, eu creio que nós estamos certos. O astro gigantesco vai passar. Por quê? Porque ele representa Satanás. No mundo físico, ele representa Satanás. Lembre que eu falei que a Terra representa a igreja. Já lancei vários vídeos aí. Por exemplo, esse planeta Júpiter, que ficou dentro da constelação de Virgem aí durante 9 meses, ele estava representando quem? Ele estava representando o filho varão. Por quê? Porque o planeta Júpiter é chamado de planeta rei. O filho varão vai ser reis. Então, o Eterno usou um planeta que tem o significado de rei. O planeta Júpiter é chamado de planeta rei. Por isso que o Eterno escolheu ele para colocar ele dentro da constelação da Virgem, lá dentro do ventre dela, para ficar 9 meses lá dentro, mostrando a gestação e cumprindo o Apocalipse 12 ali, falando, ó, estou dando sinal
de que esse sinal aqui ele vai acontecer, mais na frente ele vai acontecer, na realidade ele vai acontecer no mundo físico e no mundo espiritual, ele vai acontecer, não vai demorar não. Então eu vou dar só um sinal, deu esse sinal, colocou o planeta Júpiter lá dentro, ficou 9 meses lá dentro. Beleza. Então ele escolheu um planeta que tem o nome de planeta rei, Júpiter, porque representa o filho varão que será rei, serão reis e se tornaram reis e sacerdotes. Então, Carlos Munhoz falou que esse astro vai passar. E esse astro, ele representa quem? Ele representa Satanás, assim como a Terra representa a igreja. E hoje nós entendemos que a Lua também, a Lua representa a igreja fiel, representa o filho varão. Então, a Terra representa a igreja em toda a Terra e a Lua representa os vencedores, representa o filho varão. Por isso o livro de Cantares fala assim, quem é essa que vem subindo como a lua cheia, como um exército? O livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, fala isso, comparando quem é a igreja fiel com a lua. Mas a terra é comparada com a igreja em toda a terra. Por isso que fala, a mulher estava sentindo dores de parto para poder dar à luz. A mulher estava sentindo dores de parto. Quando você chega no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, fala assim, a terra dará luz aos seus cadáveres. Está falando do dia que foi acontecer o arrebatamento, aqueles que morreram como vencedores, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como João e Alhana, como aqueles que morreram como vencedores lá do Velho Testamento, no dia do arrebatamento do filho varão, a terra vai dar a luz a eles. Por isso que lá no livro de Isaías, capítulo 26, fala, a terra dará luz aos seus cadáveres. No livro de Daniel fala que no dia da ressurreição, a terra, o pó da terra, muitos despertarão, acordarão do pó da terra. Está falando da ressurreição dos vencedores, porque eles têm que ressuscitarem para serem arrebatados com os que estão vivos, com os vencedores que estiverem vivos aqui, os vencedores que morreram como vencedores, jogados pelos leões na arena lá através de César Nero, eles ressuscitam junto com os vencedores que estão vivos aqui e é arrebatado. O filho varão é levado para a glória. Então, o filho varão, ele não é constituído só de vencedores vivos, não. Ele é constituído de pessoas que morreram como vencedores. Vão ressuscitar para poder subir junto com eles para o trono do Eterno. E lá para onde está o trono do Eterno. Então, o que é que acontece? Então, a mulher, ela está sendo representada também pela terra. E esse dragão, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, que nós sabemos que é Satanás, então, vai ser representado por quem? Por esse astro gigantesco. Eu tenho que colocar aqui, porque não tem como não colocar. Eu acredito também que possa ser o planeta Vênus. Por quê? Porque no livro de Apocalipse fala que ele vai ser jogado. Apocalipse 12 fala que o dragão vai ser atirado em direção à Terra. Lógico que ele não vai bater na Terra, mas ele vai passar próximo à Terra. Só esclarecer para os irmãos que tem mais dificuldade de entender. Satanás está lá em cima. Ele não está dentro do inferno, igual muitos pastores ensinam. Não. A Bíblia fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele está lá em cima, nas regiões celestiais. Lembre-se que no livro de Jó, o Eterno, quando o Eterno foi fazer a reunião dos anjos lá, Satanás apareceu no meio deles e o Eterno falou, de onde você vem? Ele falou, eu venho de andar pela terra e passear por ela. O Eterno falou, você viu o meu servo Jó lá? Ele falou, vi. Até você viu que ele é fiel a mim? Então, Satanás, ele tem acesso à terra, mas ele fica lá em cima. E no livro de Apocalipse fala que ele nos acusa diante do Criador dia e noite. Ele está lá só acusando. Ele precisa ser jogado para a terra. Para isso acontecer, o filho varão tem que ser arrebatado. Então, o que acontece, irmãos? Só que algo vai cair do céu para representar ele também. O que vai cair do céu para representar ele? Um astro gigantesco, que muitos falam que vai ser Nibiru. Pode ser? Pode, igual o Carlos Munhoz fala que vai passar perto da Terra e vai fazer um estrago. Esse planeta, quando ele vier, ele vai vir arrastando pedras, detritos, juntamente com ele. Mas eu vejo também que possa ser também o planeta Vênus. Por quê? Porque no livro de Isaías, capítulo 14, versículos, aí o planeta Vênus aí, ó, amarelado. Não estou batendo martelo, mas ele tem a cor de fogo. Então, o que é? Por isso que tem até uma tradução que fala assim, o dragão cor de fogo se deteve em frente da mulher. Então, o planeta Vênus, ele representa Satanás. Se você pesquisar no Google, aí, você vai ver que o planeta Vênus, ele também representa Satanás, assim como o planeta Saturno. O planeta Vênus representa Satanás mais perfeitamente, porque está falando dele no livro de Isaías. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, fala assim,
Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Algumas traduções vai falar. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Lúcifer que significa portador da luz, aquele que leva a luz. Mas a tradução mais correta é igual está na Bíblia de Jerusalém. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aí muitos vai dizer assim, mas está falando do rei Nabucodonosor. Sim, o capítulo 14 está falando do rei Nabucodonosor, no sentido físico, mas a Bíblia também ela leva para o sentido espiritual. No sentido espiritual está falando de Satanás, porque ele vira e fala assim, tu dizias em teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e colocarei o meu trono acima das estrelas do Altíssimo, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem fez isso foi Satanás. Então, a estrela da manhã, no capítulo 14 de Isaías, que precisa ser lançado para a Terra é Satanás. Porém, ela está sendo representada pelo planeta Vênus. Por isso que eu estou falando. Nada é por acaso. As coisas estão na sua ordem lá no universo. Foi o Eterno que colocou cada um no seu devido lugar para poder cada um representar algo. Igual a constelação de Virgem representa a mulher do Apocalipse 12 dando a luz. O Sol representa quem? O Sol, na Bíblia, ele representa tanto Yahshua quanto o Criador. Por isso fala, a mulher está vestida com o sol. A mulher não pode ser Israel, porque Israel não está vestido com o sol, mas a igreja está vestida com o sol. Por quê? Porque no livro de Gálatas fala, todo aquele que se emergiram em Yahshua, de Yahshua se revestiu, recebeu o espírito de Yahshua. E Yahshua, no livro de Malaquias, fala que Yahshua é o sol da justiça que vem trazendo salvação nas suas asas. Então o sol, o nosso sol, ele representa tanto o Filho do Eterno, quanto o próprio Eterno. Tá entendendo? Então, a mulher vestida do sol é a igreja vestida com o espírito de Yahshua. E aí, o que acontece então, irmãos? O sol representa Yahshua, ou representa o Eterno. No livro de Salmos 84, se eu não me engano, fala que Yahweh é sol e escudo. O Eterno é sol e escudo, comparando o Eterno com o sol. Quando você vai ver eles explicando aí, eles mostram que o sol é 115 vezes maior do que o planeta Júpiter. Ele é gigantesco. Ele é gigantesco. E os outros planetas se tornam pequenininhos perto dele. Por isso que Yahweh é comparado, eu vejo que Yahweh é comparado com o Sol, porque o Sol é o maior de todos. É o gigante. Ele tem... Então o Eterno não poderia ser comparado com qualquer outro planeta. Ele teria que ser comparado com aquele que é maior. Qual que é o maior, então? O Sol. E os cientistas, eles falam isso, que o Sol... Nós não confiamos em cientistas em tudo que eles falam. Mas eles também falam isso, que o Sol é o gigantesco, é o maior de todos. Né? Ele que esquenta, ele que traz, dá o calor para poder gerar vida na Terra. Sem ele não teria vida na Terra e tudo mais. Então, o que acontece? Se o irmão estiver na tela, o irmão coloca na ordem que eles colocam os planetas. Eles colocam o Sol, depois eles colocam Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. Se o irmão quiser colocar, coloca aí todos eles colocam dessa forma. O Sol aí, o gigantesco, depois vem o Mercúrio, depois vem Vênus, depois a Terra. É interessante essa colocação, e por quê? Porque o Sol representando o Eterno aí, e a igreja sendo representada pela Terra, aí, ó, tá aí. Se não quiser colocar, se os irmãos quiserem até inverter, fica de cabeça para baixo, o Sol em cima, depois Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra embaixo, invertido, colocando invertido, fica assim, descendo, entendeu, irmãos? Aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a igreja, então, estaria orando, ela estaria orando para o Eterno. Mas entre o Eterno e a Terra, tem dois astros aí. Tem Mercúrio e tem Vênus. Mercúrio estaria, então, representando Yahshua, intercedendo para as orações nossas chegar até o Eterno, chegar até o nosso Sol, que é o nosso escudo, que é Yahweh dos exércitos. Só que aí, no meio entre a Terra e Yahshua, aí se meteu algo se entrou, se intrometeu entre a Terra, Yahshua e o Sol, aí, ó, o Eterno. Se intrometeu entre o Criador e os homens. No livro de Timóteo que está escrito, há um só Altíssimo, Yahweh, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o Machia, o homem. Entre o Sol e entre os homens na Terra, só há um mediador, no caso seria aí, Yahshua, o Mercúrio. Mas algo veio e se intrometeu no meio. Quem? Satanás, Vênus. Satanás se intrometeu no meio, por quê? Para poder não deixar com que as nossas orações se achegassem até o Eterno. Por isso que eu lancei vários vídeos falando, Jesus não é Yahshua. Jesus é um Deus criado pelo catolicismo romano.
Jesus é um Deus criado pelo catolicismo romano, não tem nada a ver com Yahshua. Por isso que Paulo falou, cuidado para que vocês não vão após outro. Yahshua é o mediador, Yahshua é 100% homem. Jesus é Deus encarnado. Então, o que acontece? Esse Jesus aí é um ídolo introduzido pelo Satanás. Ele está representando o próprio maligno. Por isso que eu mostrei o Jesus lá dentro do Vaticano, lá saindo de dentro do chão lá, e a cabeça do Jesus dentro do Vaticano tem a cabeça de serpente. Por quê? Porque ele está representando o maligno, ele não está representando o filho do Altíssimo. Ele está representando, então, no caso aí, Vênus se introduzindo no meio, e Satanás se introduzindo no meio. Satanás ele faz de tudo para poder com que as orações e a adoração não cheguem até o eterno, mas vá até ele. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Por quê? No livro ali, se você ler Daniel capítulo 10, lá fala que Gabriel, quando veio trazer a bênção para Daniel, fala, o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias. O príncipe da potestade da Pérsia, ela me segurou por 21 dias. Lá nas regiões celestiais, Satanás atrapalhando os anjos descer para poder trazer a bênção. Assim são as orações. Ele quer impedir as orações de chegar até o Altíssimo. Ele faz como? Ele se colocou como mediador, ele enfiou Jesus no lugar de Yahshua. Então, Vênus representa Satanás, representa Jesus. Tanto que tem um Jesus aí com a cabeça, assim, um disco na cabeça, que aquilo ali, para mim, é Vênus, o disco solar ali. E aí, o que acontece, então, irmãos? Vênus, ele é um segundo sol. Se você olhar e pesquisar, estudar sobre Vênus, ou você também olhar à tardezinha, Vênus aparece. A primeira estrela, chama de estrela, que aparece lá no horizonte, lá assim, ó, você vai ver para o lado do sol, você aparece Vênus. No amanhecer e no entardecer, Vênus aparece primeiro do que qualquer outra estrela. Vênus é a estrela mais brilhante que eles falam que tem no universo. A única coisa que eles falam que brilha mais na Terra, além de Vênus, é o Sol e a Lua. Então, Vênus se tornou inimigo da Lua e se tornou inimigo do Sol, que é o próprio Criador. Mas só que o Eterno, o que Vênus queria? A estrela da manhã queria. O que está escrito no livro de Isaías lá? Fala que a estrela da manhã falou assim, ó, te lançarei por terra, ó estrela da manhã. Tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vênus quer ser semelhante ao Sol. Vênus aparece brilhando de manhã. E à tardezinha também Vênus aparece brilhando. Então, quando Vênus aparece brilhando de manhã, logo aparece quem? Aparece o Sol, para poder ofuscar a glória de Vênus. Satanás era o portador da luz, era o anjo que mais brilhava no céu. Ele brilhava tanto que ele queria se comparar ao Altíssimo. Mas ao Altíssimo, o próprio livro de Salmos fala, não existe ninguém semelhante ao Altíssimo. Sobre as nuvens não existe ninguém semelhante a ele. Mas Vênus, a estrela da manhã, Satanás queria brilhar igual ao Altíssimo. Mas ele não pode brilhar igual ao Altíssimo. O livro de Timóteo, o que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Ial habita em luz inacessível. Homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. A glória dele é imensa. Então, quando Vênus aparece de manhã cedinho, aquela estrelinha lá, o segundo sol aparece, querendo ser semelhante ao grande sol, querendo ser semelhante ao Todo-Poderoso, o sol vem e nasce. Aí, a hora que o sol nasce, o sol ofusca a glória dele. Assim é o Eterno. O Eterno perante Satanás. Ele mostra para Satanás que ele não é nada. Que o Eterno é que é o Todo-Poderoso. Por isso que o Eterno é comparado ao sol. Salmos 84 fala, Ial é sol e escudo. Satanás é uma estrela, mas não brilha igual o sol. Tá entendendo, irmão? Então, Vênus, a estrela da manhã, o livro de Isaías é bem claro. A estrela da manhã é Vênus. E, de alguma forma, não sei se vai ser por meio do sol, se eu tiver certo, se eu tiver correto, né, nessa teoria que eu estou colocando aqui, que esse astro que vai passar, esse grande dragão cor de fogo que vai passar perto da Terra, eu acredito que o Eterno vai lançar Vênus para fora do sistema solar. Isso se não for o Nibiru, que está vindo de lá para cá. Se eu tiver certo no que eu estou falando aqui, que esse astro que vai passar seria Vênus, que vai passar. Então, o Eterno teria que lançar ele para fora do sistema solar. E talvez o Eterno, então, possa fazer isso através do Sol. Tanto que tem aí, se o mundo quiser colocar aí, o Vênus, ele recebe, ele já recebeu uma baforada do Sol, assim, ó, que bateu nele assim, que eles falam que fez um estrago lá, ó.
que bateu nele. Se você colocar uma bola, aquelas bolas que tem em exposição, que vem de loja, aquela bola gigantesca, quando você coloca uma biloquinha perto dela, esse é o tamanho do Sol. Então, perto dele, bastaria um sopro do Sol, uma explosão no Sol, e o Eterno varreria ele, mandava ele em direção à Terra, ele passaria perto da Terra, e com ele, então, viria o quê? Viria detritos, e faria um estrago na Terra. Por isso que fala, o dragão vai passar de frente, vai deter de frente a mulher, ou seja, vai passar perto da Terra na hora. Por isso que eu falei, o arrebatamento não vai acontecer, não vai passar desapercebido. Vai acontecer coisas terríveis na Terra na hora do arrebatamento. Então, esse dragão, ele é Satanás, porém é representado por um astro gigantesco que vai passar perto da Terra e vai fazer um estrago. Não sei se vai ser Vênus ou se vai ser Nibiru. Não sei que astro gigantesco é esse. Eu creio que possa ser Vênus, porque o livro de Isaías é bem claro. Foste lançado por terra, ó estrela da manhã, te atirei, te lancei do céu para a terra. No livro de Apocalipse fala, o dragão foi jogado. Então, tanto Yahshua quanto o Eterno é representado pelo Sol, o Sol da Justiça. E a ordem que ele é colocado ali dá a entender que seja realmente ele. E aí, o que acontece, irmãos? Não existe, ninguém nunca trouxe uma interpretação dessa mostrando isso. Algo gigantesco vai passar. E aí o que acontece, irmão? A lua representa o filho varão. Já até mostrei vários vídeos meus aí que tem um desenho dentro da lua que forma o feto de um menino. Porque nós temos que olhar para os astros, lá a constelação de Virgem, ela representa perfeitamente uma mulher. Então o sinal, ele é dado no céu e ele é dado na Terra. Por exemplo, na Terra, eu falei, os continentes, quando foram se dividindo, eles formaram o Apocalipse 12. O irmão quiser até colocar na tela aí o mapa mundi, mais uma vez aí. A águia é formada pelos Estados Unidos, e o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Se você olhar no Google aí, vai estar falando, o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. O filho varão é formado pelo continente da África. E o dragão é formado pela China, pela Rússia, pela Europa. Inclusive, a cabeça do dragão é formada pelos países da Europa, onde está Emmanuel Macron, que tem tudo para ser o anticristo, para ser a besta. O cérebro do dragão, o local do cérebro do dragão, quando você olha no mapa mundi, é onde está a França. Então, o Eterno deixou o sinal no céu e na terra. O sinal do Apocalipse 12 ele é dado tanto no céu quanto ele é dado na terra. Esse cacho de uva que vocês viram aí é a América do Sul, onde está Venezuela, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Brasil, que é a maior parte, a América do Sul. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na hora que o dragão passar lá no céu, que detém em frente da mulher, é a hora que a mulher vai estar sentindo dores de parto para poder dar à luz. A mulher, os irmãos, eu falei o quê? Eu falei que a mulher representa também toda a terra. Então, o que acontece? No livro de Romanos, capítulo 8, Paulo fala assim, a terra geme, sentindo dores de parto para poder dar à luz aos seus filhos. No livro de Isaías 26, fala, a terra dará à luz aos seus filhos. Isaías 26, versículo 19, se eu não me engano. Então, no livro de Apocalipse, está falando que a mulher vai sentir dores de parto para poder dar à luz a esse menino, ao filho varão, aos vencedores. O que vai estar acontecendo com a Terra? Então, vai haver um terremoto. Por quê? Porque quando esse astro gigantesco passar perto da Terra, a Terra, o que segura a Lua é a atmosfera da Terra. A Lua só não vai embora porque ela está presa na atmosfera, ela está presa na força magnética da Terra. É igual o ímã, quando você coloca um ímã. Então, a Lua está presa na força magnética da Terra. A Terra gira e ela está presa nela, ela não vai embora, porque está presa nela. Mas quando esse astro gigantesco passar, ele vai estar passando provavelmente atrás da Lua. E eu acredito que a Lua vai estar cheia, porque eu acredito que vai ser no dia 15 de Nissan. Eu creio que não vai ser o arrebatamento, eu creio que o arrebatamento não vai acontecer agora não, irmãos. Para quem estava nessa expectativa toda, eu acredito que vai passar. Porque a Lua não deu... a Rússia não deu sinal lá que está querendo descer, não. A guerra está aí, a bagaceira toda está aí. Vamos aguardar para ver, mas eu acredito que vai passar e ainda vai ficar para o ano que vem. Mas o que acontece? Quando passar esse astro gigantesco, passar por trás da Lua, a sua força magnética vai tentar arrastar a Lua. E a Lua é ela que controla tudo na Terra. Por isso que eu falei aqui que o que brilha mais aí do que o próprio Vênus é o Sol e a Lua.
A lua representa o filho varão. O filho varão é o sal da terra e a luz do mundo. Então ele vai tentar levar o filho varão, vai tentar levar a lua. Quando ele puxar a lua puxa o mar. Porque o mar é controlado pela lua, as marés. Quando a lua está mais perto da terra, a maré aumenta. Quando a lua está mais longe da terra, a maré recua. É assim, na parte da manhã, não sei se é na parte da manhã ou se é na parte da tarde, que o mar avança, depois o mar recolhe. Isso tudo é influência da lua. Se você pesquisar aí, tudo é influência da lua. Então, quando ele passar por trás da lua, ele vai tentar arrastar a lua. Ele vai tentar o dragão. O que está escrito no livro do Apocalipse? O dragão parou de frente da mulher para tentar devorar o filho. No sentido espiritual, é Satanás lá em cima com seus anjos, com os principados anjos caídos, tentando impedir o menino de passar na hora do arrebatamento. Ele vai tentar impedir os vencedores de passar e chegar até o trono do Criador. Satanás vai estar lá numa posição estratégica para não deixar o filho varão passar, mas o filho varão vai passar e vai entrar para dentro da glória, porque o Eterno garante isso. Nem que ele abre com a sua mão ali para passar, para eles passar, ou envia os anjos para abrir caminho, mas o filho varão vai passar. Agora, o que vai Satanás vai tentar impedir? E na terra, o dragão é um astro passando de parede com a terra, tentando levar a lua representando o filho varão, e a terra vai sentir um terremoto, um tremor. Por isso que no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois assim diz Yahweh dos exércitos, mais uma vez, mais uma vez, e eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco. Tá vendo? E vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações. Aí ele pega e diz assim, deixa eu ver aqui. E vou encher essa casa de glória, diz Yahweh dos exércitos. Então, as coisas mais preciosas das nações é o filho varão que está em todo mundo. E ele vai ser tirado. Mas que hora que vai ser tirado? Na hora que o Eterno fazer tremer os céus e a terra. Ele vai abalar os céus, jogando Vênus ou um astro de lá para cá, as estrelas, tudo vai se mover do seu lugar. No livro de Hebreus também fala que tudo vai ser abalado. Somente o filho varão que não vai ser abalado. O Eterno fala, vou abalar tudo. Os céus e a terra vai ser abalado. Então, esse astro vai ser jogado, o universo vai estremecer na hora do arrebatamento, e a terra vai dar um terremoto violento na terra inteira, vai acontecer um terremoto. Nada vai passar desapercebido. Por isso que no livro de Jó, capítulo 34, versículo 20, fala assim: de repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os poderosos aqui é o filho varão, porque o filho varão é a parte mais forte da igreja. Poderoso porque é através dele que Satanás vai ser jogado do céu para a terra. O que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim. Vou ler o 6. Vou ler o 5. Ela deu à luz a um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador de seu trono. A mulher fugiu para o deserto. A igreja vai ter um lugar para ela fugir aqui, na terra aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo. Onde o Criador lhe havia preparado um lugar em que ela fosse alimentada por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Houve, então, uma batalha no céu. Mical e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Foi expulso o dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra. Foi expulso para a terra. E seus anjos foram expulsos com ele. Então, na hora que o menino chega lá, aí vai passar um período lá, depois que ele estiver lá, Satanás também vai ser jogado. Mas antes de Satanás descer, o próprio ser maligno descer espiritualmente para a terra, esse astro é jogado. Esse astro é lançado porque esse astro representa ele. E, com certeza, atrás desse astro vai ter muito asteroides. Até que quando o asteroide bate na atmosfera, as pessoas falam, viu uma estrela caindo. Ele não viu uma estrela caindo, ele viu uma pedra que bateu na atmosfera e pegou fogo e entrou. E aí ela vaporiza, mas chama de estrela. Por isso que no livro do Apocalipse também se refere dessa forma. A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas, que são os asteroides. Esse astro vai vir com muitas pedras e vai passar. E por que também que esse asteroide ele vai passar bem nessa hora do arrebatamento? Ele vai passar bem nessa hora do arrebatamento, porque no livro de
Ezequiel, capítulo 38 e 39, fala que quando estiver acontecendo a guerra de Gog, que vai estar acontecendo nesse exato momento, vai estar acontecendo essa guerra de Gog entre a Rússia, Irã, Turquia e outros países ali, árabes ali, contra Israel. Vários países vão vir contra Israel. No livro de Ezequiel, fala que o Eterno vai fazer chover pedras com fogo e enxofre. E é interessante que o planeta Júpiter é formado de enxofre. Ele é chamado de planeta infernal. E que os planetas tudo gira assim, e só ele gira assim. Ele é rebelde, ele gira ao contrário dos outros, porque Satanás também é rebelde. Mas aí ele é composto de enxofre. E essas pedras vão vir com enxofre. Até falou fazer cair pedras com fogo e enxofre sobre Gog e todo o seu exército. Vai matar eles com pedras vindo do fogo, pedras de fogo vindo do céu. Então, a guerra de Gog ela vai acontecer juntamente com o arrebatamento do filho varão. Bem nessa hora, o astro gigantesco passa com essa cauda e lança essas pedras em cima de Gog, extermina Gog. E aí eu acredito que muitos cientistas vão dizer, foi uma grande coincidência, deu muito azar de estar passando esse astro na Terra aí, que o Sol cuspiu, ou que veio de uma galáxia de fora aí, trazendo esses detritos e jogou bem em cima deles. Isso é muito azar. Mas para nós sabemos que é a mão do Eterno usando a natureza para poder arrebentar com esse exército, igual ele usou a natureza para destruir Faraó. Ele abriu o Mar Vermelho e depois fechou e matou o Faraó. Então, o Eterno usa as próprias coisas que tem na terra ou fora da terra para poder matar os inimigos de Israel ou da igreja. E aí o que acontece então, irmãos? Tendo dito isso, quero trazer para os irmãos o seguinte, esse capítulo 12, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de um capítulo só, que é o capítulo 12 do livro de Apocalipse, de tanto que a revelação do capítulo 12, ela é profunda e ela é tremenda. Ninguém nunca viu isso aqui que nós estamos vendo e nós vimos. O Eterno, ele abriu o selo da revelação do capítulo 12 e foi mostrando para nós detalhes. Olha o mapa mundi aí, que coisa mais tremenda formando. Então, se o Monteiro quiser colocar na tela aí, essa parte onde fala a mulher vai fugir para o deserto é a América do Sul. É aqui onde nós estamos. Se vocês observar, lá onde está o dragão, é formado pela Europa. A Europa está tomada pelo islamismo. O islamismo dominou a Europa. O Oriente Médio, onde é formado o dragão, onde está a Turquia, onde está esses países, aí a França no cérebro do dragão, aí onde está a besta do Apocalipse. Aí. Então, por que tem que estar no cérebro? Porque Satanás, a antiga serpente, o grande dragão, vai encarnar no anticristo, o filho da perdição, para governar o dragão. Quem comanda o dragão é a cabeça está na França, é o cérebro. É lá que nasce, então, o filho da perdição. Tem tudo para ser ele. Depois do capítulo 13, agora vai falar da besta, vai falar do anticristo, do antimachia. Então, esses países, tudo aí para formar o dragão é quem? É China. Olha lá na China, o ano deles comemoram lá. Tem o ano do dragão, onde eles saem correndo assim com o dragão. Assim, tem filmes falando de dragão e tal. Eles é agarrado com o dragão. Mas qual que é a religião que tem lá? É islamismo, hinduísmo, budismo. Lá o cristianismo lá é fraco. No Oriente Médio é o islamismo, mata os cristãos, não aceita os cristãos. Né? Então, a Europa tomada pelo islamismo. Mas agora, quando você olha aí onde está o filho varão aí, ó, tem muito cristão aí na África, aí, o cristianismo na África, ele está grande aí na África. Aonde estão os Estados Unidos? A águia. Porque pelo livro de Apocalipse, capítulo 14, aqui fala assim, ó, o versículo 14, ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, capítulo 12 e 14. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar até o deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estou falando da mulher, a igreja. Ela vai receber as asas da grande águia para voar até o deserto. Aonde a águia está pousando aí nesse mapa mundial? Ela está pousando na América do Sul, mostrando que a mulher, então, está na América do Sul. Está no Brasil, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai. Agora eu pergunto, esses países para cá são países cristãos ou muçulmanos? Ou budismo? Ou judaísmo? Aqui é o cristianismo que impera aqui. Lá onde está a águia, qual país? O que mais impera lá? Cristianismo, porque o cristianismo foi de lá, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio pregar aqui, ó, no Brasil. As denominações evangélicas, que cresceu muito aqui no Brasil, veio da igreja, veio dos Estados Unidos. O resto veio de Roma, né, que esparramou para cá. Mas os Estados Unidos é um país cristão gigantesco, mais do que o próprio Brasil e outros países aqui da América do Sul. Então, a águia
ela vai vir pousar os pezinhos dela lá, batendo, ela está pousando na América do Sul. O que o Eterno está mostrando? Que ele vai usar os Estados Unidos para poder trazer a igreja para cá e preparar, talvez até preparar aqui o cenário aqui para que a mulher possa ser alimentada aqui na América do Sul. Brasil, Venezuela. A Venezuela já caiu, o ditador já caiu. Então, eu acredito que o Eterno possa usar os Estados Unidos, usar o Donald Trump para poder fazer o estrago e preparar o deserto, preparar o Brasil, porque é aqui que a igreja tem que estar. O que está escrito no capítulo 14? Longe da serpente, longe do dragão, como a tradução fala, longe da cabeça da serpente, longe do dragão, longe da Europa, longe da França, longe daqueles países lá onde vai estar o anticristo, o antimachia, porque o filho da perdição, ele nasce no antigo Império Romano. O antigo Império Romano é formado pela Europa, Reino Unido, França, Dinamarca, Roma, Portugal, aqueles países ali, é ali que forma, é ali que está os 10 dedos da estátua do livro de Nabucodonosor, os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, é lá onde está a França lá, que é o cérebro, é ali que está ali. Então, o que acontece? Aqui é o lugar aonde a igreja vai ser protegida. Por isso que o nome Ial e Ialcha foi revelado aqui no Brasil. E agora, aqui vai acontecer o avivamento para o resto da igreja se despertar depois que o filho varão for tirado. Por quê? Porque o filho varão precisa conhecer o nome do pai e do filho para poder ele ser formado e nascer. Não tem como ele nascer se Yahshua não for formado nele. Yahshua não é Jesus Cristo. Então, Paulo falou, eu sinto dores de parto para que Yahshua seja formado em vós. O fundamento de tudo é o nome. O nome se perdeu no decorrer da história, depois que a igreja entrou em apostasia lá no concílio de Nicéia. Mas o nome voltou a ser revelado agora na era de Filadélfia. Por isso que a era de Filadélfia fala, você não negou o meu nome, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, a igreja de Filadélfia conhece o nome, você não negou o meu nome. Apocalipse 14 fala, viu 144 mil que tinha na sua testa o seu nome e o nome de seu pai. O nome do pai é Ial, o nome do filho é Ialcha. 2 nomes em um só. Não é Jesus, não é Jeová, é 2 em um só. É o do pai contido no nome do filho. Do pai é Ial, do filho é Ialcha. Ialcha. Ialcha significa, Ial é salvação, Ial salva, porque a palavra chá em hebraico significa salvação, salvador. Então, Ialcha significa, Ial é a salvação, é o salvador. O filho varão, ele precisa conhecer o nome do Eterno para poder fazer parte dos 144 mil, fazer parte dos 24 anciões. Já tem um vídeo aí onde eu falei sobre os 24 anciões aí, não sei se foi no capítulo, na parte 2 que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo as séries aí. Acho que foi na parte 2 que eu falei do filho varão, foi na parte 1. Quem não assistiu, assista. Foi na parte 2, se eu não me engano. Mas já está na parte 3 aí. Então, o que acontece, irmãos? Esse capítulo, ele é tremendo. Aí, já, quando os vídeos que eu fiz lá atrás, lá onde fala, foi a ele foi dado um cetro de ferro, e ele regerá as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao vencedor, darei para ele um cetro de ferro, e ele regerá as nações com um cetro de ferro. Ao vencedor. Porque cada vencedor de cada era da igreja, das 7 eras da igreja, vai tirando um vencedor de cada era para poder formar o filho varão do livro de Apocalipse 12. Não só das 7 eras, mas também lá da época de Adão até chegar na morte de Yahshua, e de Yahshua para cá, e Yahshua está formando um grupo de vencedores. Então, para entender melhor ainda o capítulo 12 de Apocalipse, o que a gente tem que fazer? Nós temos que comparar ele também com o capítulo 12 de Êxodo. Já lancei um vídeo aí no YouTube, você que está me vendo pela primeira vez, eu coloquei Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Por quê? Porque nós vai lá no Velho Testamento, compara com o Novo Testamento. Nós vai lá no livro de Êxodo, volta no livro de Apocalipse 12. Volta lá e volta em Apocalipse 12. Volta lá e volta em Apocalipse 12. Para poder nós entender. Por quê? Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo falou sobre isso. No livro de Hebreus também, ali o autor também fala que tudo que está lá no Velho Testamento é figura das coisas que estão no Novo Testamento. Então tem que ler lá para entender o Novo Testamento. Por exemplo, Israel lá, vou falar mais uma vez aqui, não vou tomar muito tempo não, para não ficar grande a live.
Israel, lá no Velho Testamento, representava quem? A mulher do Eterno, né? No Novo Testamento, então lá tem a mulher do Eterno. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, também tem a mulher. Mulher no livro de Apocalipse, tem a mulher. Lá tem a mulher, aqui tem a mulher. Lá tinha um grupo de pessoas lá que representavam o filho varão. Quem são eles? Os primogênitos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a nação de Israel representava a mulher do Eterno ali. Os primogênitos que estavam lá no meio deles, os seus filhos, as crianças que nasceram como primogênitos, quem que eles representavam? Eles representavam o filho varão do livro de Apocalipse 12. Então, lá tem uma mulher e tem os seus filhos, os filhos da mulher. Os filhos de Israel eram os primogênitos. No livro de Apocalipse 12 tem uma mulher e tem o filho varão. O filho varão são os primogênitos, os vencedores, que vai subir no primeiro arrebatamento. Lá, o Eterno fala com Moisés: Moisés, passa o sangue no umbral das portas, porque através do sangue desse cordeiro que vocês vão matar aí, é para você matar o cordeiro aí, pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas. Quando você passar o sangue nos umbrais da porta, vocês vão estar protegidos do anjo da morte que vai passar meia-noite. À meia-noite vai passar o anjo da morte, vai passar por cima. Isso aconteceu na Páscoa. A palavra Páscoa é peça. Peça significa passar por cima. Então, o anjo da morte, lá no livro de Êxodo, lá quem já leu a Bíblia, já leu o livro de Êxodo, capítulo 12, sabe o que eu estou falando. O anjo da morte, ele passou por cima das casas. E na casa que não tinha o sangue do cordeiro na porta, fala que os primogênitos morreu. Então, os primogênitos dos filhos de Faraó, dos egípcios, os primogênitos dos egípcios, morreu tudo. Por quê? Porque eles não tinham o sangue do cordeiro nas portas. Mas na casa dos filhos de Israel, onde eles passou o sangue do cordeiro, não morreu nenhum primogênito, nenhum dos seus filhos morreu. Então lá, eles ganhou o livramento do anjo da morte que passou por cima da casa deles, graças ao sangue do cordeiro, que foi passado nos umbrais das portas. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 11, fala o quê? Eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. E eles foram arrebatados, ganhou o livramento daquele dragão que passou por cima da terra, matando muitas pessoas em cima da terra, porque na hora que a lua for arrastada e o mar for arrastado, o mar vai voltar e vai vir varrendo os litorais aí, vai vir matando muitas pessoas, matando crente, matando católico, matando judeu, matando espírita, matando budista, islamista, vai morrer muita gente, porque na hora que a lua puxar o mar vai dar um maremoto e vai vir varrendo tudo. Vai dar terremoto, que vai matar muitas pessoas na terra, pedras vão cair e vai bater sobre a terra e vai matar muitas pessoas no dia do arrebatamento. Então, o filho varão vai ganhar o livramento. E lá fala, como no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, graças ao sangue do cordeiro, eles o venceram, graças ao sangue do cordeiro, e eles também ganhou o livramento graças ao sangue do cordeiro, porque eles foram arrebatados para o trono do Criador. E aí o que acontece então, irmãos? A mulher, ela foge para o deserto, ela foge para o Brasil, para a América do Sul. Ela vai ter 3 anos e meio para ela vir para cá. Ela vai ter 3 anos antes de começar a grande tribulação, antes de começar a marca da besta. Ela vai ter um período para ela poder vir para o Brasil, porque é aqui que ela vai ser alimentada e ela vai ser protegida. E voltando lá no livro de Êxodo, capítulo 12, por isso que eu falo, se você não assistiu o vídeo, assista lá para você ver o quanto esse capítulo 12 ele é tremendo. Lá eu falei que, lá está escrito lá que o Eterno levou Israel com asas de águia até o deserto. Levou eles até o deserto. Libertou Islã do Egito e levou eles até o deserto. Só que lá fala assim, eu vos libertei com asas de águia e os levei até o deserto. Levou Israel, levou a mulher para o deserto. Não levou Israel? Levou a mulher para o deserto. Quando você chega no Apocalipse, capítulo 12, fala, a mulher fugiu para o deserto. O deserto é o Brasil aqui, ó, onde a igreja vai passar o seu sofrimento, a sua escassez, falta de alimento que não vai comprar e não vai vender, mas vai ser alimentado aqui ainda, porque é o país mais rico ainda, o país que ainda consegue pescar um peixe, consegue matar um passarinho, consegue plantar algo no final da sua chácara aí, na beira do córrego e nascer alguma coisa para você comer aqui. É o país que mais produz alimento do mundo inteiro, é aqui. Então aqui o Eterno vai alimentar a igreja tanto espiritualmente, para ela conhecer o seu nome, conhecer o nome do seu filho Yahshua, quanto vai alimentar ela também fisicamente. É aqui, longe da cabeça da serpente, que vai estar lá na Europa, lá. Mesmo assim, ainda vai tentar atacar ela aqui, mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse 12 que a terra abriu a boca e engoliu a água. A água representa um exército que o anticristo vai enviar
para tentar destruir a igreja, que vai estar aqui na América do Sul. Por isso que eu acredito que o cenário agora vai mudar, e nós estamos de olho aí, que conforme o cenário vai mudando, nós vamos fazer vídeo. Então, o que acontece, irmãos? Aí, lá então, fala dos primogênitos. Os primogênitos, então, eles vão e entram na terra de Canaã. Eles entrou na terra de Canaã, na terra. O Eterno prometeu algo. Falou, ó, quem se tornar vencedor aí, vai entrar na terra que mana leite e mel. A terra da promessa, a terra do descanso. A terra lá onde Abraão entrou, aonde estão os judeus lá hoje, aquela terra ali era a terra da promessa prometida para quem se tornasse vencedor. Vencedor como? Saindo do Egito, largando toda a idolatria do Egito, tirando toda a idolatria do coração, largando os ídolos e se apegando somente com o Ial dos exércitos para poder entrar na terra de Canaã. Liderados por quem? Liderado por um homem chamado Josué, que seu nome no hebraico original é Yahusha, escrito com 5 letras. Yod, He, Vav, Shin, Ai. Yahusha, que significa Yahusal. O Eterno falou com Moisés, muda o nome desse rapaz aí, troca o nome dele. Coloca o nome dele de Yahusha, porque é ele que vai introduzir os vencedores lá na terra da promessa. Então, lá é uma tipologia dos vencedores que vai sair aqui agora para poder entrar na terra da promessa, que é lá na glória. Lá na glória que é a promessa para os vencedores. Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Aonde? Lá na glória, na terra da promessa. Porque o filho varão vai direto para o trono, vai para o Monte Sião. Então, quem entrou lá na terra da promessa? Só os primogênitos. A mulher ficou pelo deserto. Ela não conseguiu entrar. Ela ficou para o deserto. Ela ficou no deserto. Ela não entrou. Ela não conseguiu, porque ela não largou os ídolos do Egito. Ela se apegou. Logo a hora que saiu lá, já fez um bezerro de ouro. Ela não queria se apartar dos ídolos, dos deuses do Egito. Mesma coisa é a mulher em toda a terra. Assembleia Batista, Presbiteriana, Igreja Católica, Universal, Deus e Amor, é a mulher. Essas religiões formam a mulher. É povo do Machia? É povo do Criador? É, porém está debaixo de idolatria. Idolatria que veio do Egito. Trindade e Jesus Cristo vai fazer os cristãos, o cristianismo, ficar no deserto. Vai ter que conhecer quem é Ial dos Exércitos, quem é o Criador dos céus e da terra, porque eles não conhecem. Lá, os vencedores conheceram o nome Ial através de Moisés. E eles acompanharam Yahusha até o fim. A mulher não. A mulher, ela quer Jesus, ela quer a Trindade. Então, ela vai ficar aqui no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai. E se ela estiver lá para o outro lado de lá, ela vai morrer. Se ela estiver lá na Europa, lá no Oriente Médio, lá na China, ela vai ser decapitada. E muitos vai ser decapitados. Por quê? Porque aqui fala aqui, ó. Quer ver? Olha o que eu falo aqui, ó. Ó. Na hora que acontecer que o filho varão for arrebatado, no capítulo 12, versículo 17, fala assim, enfurecido por causa da mulher, o dragão, ó. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos do Criador e mantêm o testemunho de Yahusha. Primeiro, ele não consegue cercar o filho varão que sobe. Aí depois ele vai vir na cola da mulher para poder tentar destruir a mulher. Mas a mulher está muito longe. A mulher está na América do Sul e ele está lá na Europa. Mesmo assim, ele mandou o exército e a Bíblia falou, o mar abriu a sua boca, a terra abriu a sua boca e engoliu a água, engoliu o exército que ele mandou para poder matar a mulher. Ajudou a mulher, o Eterno vai usar a natureza para não deixar a igreja morrer aqui no Brasil. Ela vai sofrer muito, vai ficar magrinha, vai ficar desnutrida, vai passar por muita tribulação, muito sofrimento. Mas ela tem que ficar aqui para ela participar do segundo arrebatamento, que acontece no final da tribulação. Aí quando ele vê que ele não consegue destruir a mulher, enfurecido por causa da mulher, o dragão então foi guerrear contra o restante dos seus descendentes. Os descendentes de Yahusha, que está lá, quem são? Judeus, e diz que vai converter durante a tribulação, vai acreditar que Yahusha é o Salvador. Aí o dragão fala, então, não consegui pegar o filho varão. Vou atrás dos judeus, dos Yaldinos. Aí fala, os que observam os mandamentos, seguem a lei de Moisés e guardam o testemunho de Yahusha. Vai se converter durante a tribulação. Aí a perseguição é contra eles. Ele vai cercar Jerusalém e Al-Shalom, vai tentar matar os judeus de todas as formas. É tanto que a guerra do Amargedon, no final da tribulação, é o anticristo reunindo todos os exércitos do mundo em volta de Jerusalém e Al-Shalom para poder destruir os judeus. Aí Yahusha desce nas nuvens do céu
para poder salvar os judeus, os Yaldins, na última hora. Tá entendendo, irmãos? Então, esse capítulo aqui, ele traça todo o perfil das coisas que vai acontecer. Só que você tem que ler ele junto com o Velho Testamento e junto com o Novo Testamento para poder entender ele. Igual, por exemplo, o anjo da morte que passa lá por cima das casas lá na Páscoa, fala, ó, o anjo da morte vai passar à meia-noite, ele vai passar por cima das casas. Livro de Jó, que está escrito aqui, que nós lemos, de repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. À meia-noite os povos são perturbados. Por quê? Porque o astro gigantesco, que representa o dragão, vai estar passando à meia-noite. À meia-noite de Israel. Vai estremecer a terra. E com certeza ele vai estar passando na Páscoa, no dia 15 de Nissan, porque foi na Páscoa, no dia 15 de Nissan, que ele passou lá em Israel. Isso significa, Páscoa, Pesta significa passar por cima, ele vai passar por cima da terra. Então, é à meia-noite que acontece o estrago. Então, lá, no livro de Êxodo, não faltou nada. Lá tinha o anjo da morte passando por cima. No Apocalipse 12 também vai ter o dragão parando de frente da mulher, parando de frente à terra, passando bem devagarzinho. Todos da terra vai ver o gigantesco passando, muito grande, estremecendo a terra inteira. O povo vai entrar em desespero total, vai ser um caos total na terra, gritaria. Por isso fala aqui, ó, eles gritam, tá vendo? As pessoas vão estar tudo gritando e muitos vão morrer. Por quê? Porque vai acontecer muita catástrofe nessa hora. Então lá tinha esse anjo da morte passando, mas o primogênito ganhando o livramento. Aqui também o primogênito ganhando o livramento. Lá Israel sendo levado para o deserto, aqui também a igreja sendo levada para o deserto. Lá o sangue do cordeiro, aqui também o sangue do cordeiro. Então está tudo relacionado. Porém, ninguém vai explicar isso aqui dessa forma. Agora, o que acontece? A mulher não é Israel. A mulher é a igreja. A igreja em toda a terra. Evangélicos e católicos, tá tudo junto. Evangélico e católico formam a mulher. Agora, o grupo menor sai de dentro da mulher. O menino sai de dentro da mulher quando ele vai nascer. O grupo menor está fora do sistema, está fora das denominações. Eles conhecem o nome do Eterno e o nome do seu filho. A diferença, só vai ver quem é o filho varão na hora do arrebatamento, que eles vão entender. Que o filho varão estava no meio deles, mostrando para eles o nome verdadeiro, eles não deu crédito. É igual a Israel. Os primogênitos seguindo Yahusha lá, para ir até a terra de Canaã, não se envolveu com a idolatria. Falou, não, nós queremos Yahusha, nós queremos seguir Yahusha aqui e nós queremos Yahweh. Nós seguimos Yahusha e quer Yahweh dos exércitos e seguimos Yahusha, que é o nosso líder. Nós estamos da mesma forma, nós queremos Yahusha e adoramos a Yahweh dos exércitos. Os outros não, nós queremos a Trindade, Jesus Cristo, Maria, Santo Antônio, São João, e vai indo, todo mundo tocando bar aqui, por quê? Porque eles não se desprenderam dos ídolos do Egito. Eles ainda estão agarrados com os ídolos das nações. A Bíblia ainda fala, não adorai os ídolos das nações, não invocai os seus nomes, porque isso aí é idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Se você quer entrar lá no reino dos céus, quer participar da terra da promessa, sai fora da Trindade, sai fora de Jesus, sai fora das denominações, para poder você fazer parte de um pequeno número que forma o filho varão, igual os Gideões lá. Os Gideões foi só 300. Um pequeno número lá que seguiu o Gideão lá, ficou junto com o Gideão até o fim, e o Eterno falou, é só esse número aqui que vai entrar. Mesma coisa, saiu aquela grande massa lá, não sei quantos mil estão de dentro do Egito, mas só entrou um pequeno grupo dentro da terra da promessa e tomou posse da terra da promessa. E quando ele chegou lá dentro da terra da promessa, ainda teve uma batalha para poder ser travada com o gigante que já estava lá na terra da promessa. Lá tinha gigante. Fala que quando Moisés lá morreu e Josué tomou a liderança, enviou eles lá para eles olhar a terra. Falou, vai lá e dá uma olhada lá na terra. O que tem lá na terra? Quando eles voltaram, eles falaram, não dá conta de tomar posse daquela terra, não. Porque lá já tem gigante lá, já tem altos gigantes lá. Como é que nós vamos vencer aquele gigante? Apocalipse capítulo 12. Quando chegar lá, quem está lá? Satanás e seus anjos. O gigante está tudo lá. Porém, Josué, Caleb, falou para os primogênitos, nós vai entrar, vai correr com eles, vai tirar eles para fora da terra, nós não vai deixar eles na terra, nós vai lançar eles para fora e nós vai tomar posse da terra. O filho, o varão, sai daqui, chega lá na glória, fala para Satanás e seus anjos, não tem lugar para vocês aqui mais. Racha fora, porque os donos da terra, os verdadeiros donos da terra, chegou aqui. Entendeu, irmãos?
Então, deixa mais essa live para os irmãos aí. Aí, na próxima live, nós vamos estar falando do capítulo 13. Aí podemos pegar o capítulo 13 ali, que vai falar da marca da besta, vai falar da besta, vai falar do falso profeta. E aí nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 14 ali, para nós interligar tudo, entender um pouco sobre a marca da besta, entender quem é o anticristo, quem é o filho da perdição, que tudo leva a crer que é Emmanuel Macron, já está na Terra aí atuando desde 2017, o filho varão também está na Terra desde 2017 sendo formado agora, e está tudo interligado. E com respeito ao arrebatamento, eu creio que vai passar. O Eterno sabe todas as coisas, mas pelos acontecimentos aí que a Rússia não se posicionou contra Israel, ameaçando até de jogar uma bomba atômica lá em Israel, se Israel jogar no Irã. Mas a guerra começou lá com o Hamas. Lá quando o Hamas invadiu Israel, pegou aqueles meninos ali, decapitou a cabeça deles, ali começou a guerra. Aí a Rússia também já estava em guerra com a Ucrânia. Na verdade, começou quando a Rússia atacou a Ucrânia. Depois, o Hamas atacou Israel. Aí Israel começou a arrebentar com o Hamas. Agora a Rússia está lá envolvida com a Ucrânia. Ela precisa dar meia volta para poder descer contra Israel. O livro de Ezequiel fala que vai dar meia volta para vir contra Israel. E Israel precisaria entrar em guerra contra o Irã, que o Irã é chamado de Pérsia na Bíblia, é um dos que vai vir contra Israel. E Irã e Rússia são amigos. Então, tudo já desencadeou. Creio que essa guerra agora vai se estender, e provavelmente o ano que vem o cenário vai estar totalmente preparado. Donald Trump agora resolvendo o problema lá, parte para Cuba, de Cuba vem para o Brasil, pega aí Comando Vermelho, PCC, tira esses comunistas de dentro do Brasil aí, ajuda o Brasil aí, se ele ajudar o Brasil, eu acredito que vai ajudar. Se não sei qual é a outra forma que o Eterno também vai agir, mas que o Eterno vai preparar o cenário aqui e creio que a direita pode voltar no poder aí, lança esses comunistas fora, porque os comunistas odeiam os cristãos, odeiam a mulher, odeiam os evangélicos, odeiam quem é crente, eles odeiam, então o Eterno vai preparar o cenário aqui, porque se deixar com eles no poder, o anticristo se alia a eles, aí esse líder que está aqui no Brasil aqui é unha e carne com o islamismo, é unha e carne com o Irã, é unha e carne com a Rússia lá, e está do lado do Irã, que é um país terrorista, mas se entrar à direita, vai estar do lado de Israel. Israel é que vai ser perseguido na tribulação, a mulher é que vai ser perseguida na tribulação, e Estados Unidos, que é a grande águia, que é um país evangélico, está na apostasia, mas vai chegar ao conhecimento do nome do Eterno na tribulação junto com a igreja, e então vai estar esse cenário aí. Estados Unidos, América do Sul e Israel. 3 pontos. Estados Unidos, América do Sul e Israel contra o resto do mundo, contra o anticristo, o antimachia, o Oriente Médio. O cenário é esse. E o filho varão sai fora antes. Se o filho da perdição já está em cima da terra e se realmente ele é Emmanuel Macron, no máximo até o ano que vem, eu acredito que o cenário vai estar totalmente preparado. E nós vamos ter oportunidade de falar mais ainda de Iau e Yaucha na internet para as pessoas e mostrar que não é Jesus. E também o Eterno, então, significa, se passar agora, significa que o filho varão não foi totalmente formado, que ainda está no processo, não completou a gestação completa para poder nascer. Mas na hora que completar a gestação completa, pode ter certeza que a mulher vai dar à luz e o arrebatamento vai acontecer. Shalom de alto para os irmãos.